Hey, seres humanos, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Pod 18. Não sei se você está assistindo aqui no YouTube ou ouvindo aqui no Spotify, mas hoje vim caracterizado, vou entrar ainda no personagem, tá? Por isso que eu estou falando que eu vim caracterizado, de Dominique. Se você está assistindo, sim, estou aqui caracterizado de Dominique, só falta eu entrar no personagem e aí tudo se encaminha. Nas 2 últimas semanas acabei tendo problemas ali e não teve episódios do podcast. Então essa semana eu trouxe o último episódio porque eu não queria que passasse de dezembro. Então acabou tendo que ser esse último episódio nessa semana, dia 1º de dezembro, porque não queria que passasse de dezembro, porque tem o projeto do Prazer Dominique para iniciar. Bom, o projeto do Prazer Dominique serão alguns vídeos, na verdade, de sketches humorísticas entre Tarek e Dominique, que mostra um pouco do processo da criação do personagem. E vai mostrar também um pouquinho do processo ali do que foi acontecendo durante o álbum. Alguns episódios do Prazer Dominique já estão gravados, só está passando pelo processo de edição. E pretendo levar o Dominique e o Tarek. O Tarek normalmente já faz vlog na rua, né? Ó, já tô entrando no personagem Dominique, vou me referir ao Tarek em terceira pessoa. Tarek normalmente já faz vlog na rua. Dominique nunca saiu de casa, Dominique sempre fica trancado em casa. E eu pretendo fazer sketches de humor com a interação dos dois, assim, na rua, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. O primeiro episódio eu acho que tá bem divertido, mas já dá pra ter, assim, uma ideia de como que vai ser. Bom, esse último episódio aqui do podcast, eu deixei ele pra falar um pouco da música, da conexão que eu tive com a música, como que a música teve uma função, uma conexão na minha vida, e pra falar também um pouquinho sobre o álbum. O álbum tava programado pra sair, assim, eu vou expor, tá? Vou expor os detalhes. O meu desejo inicial, lá no começo do ano, quando eu comecei a fazer música, que foi em abril, era que o álbum estreasse na data do meu aniversário, dia 5 de outubro, porque estaria fazendo 18 anos, e o nome do álbum é 18. Já liberei o trailer do álbum, já liberei a tracklist do álbum, enfim. Mas pro dia 5 de outubro ia ficar apertado, até porque eu não estava produzindo sozinho, tinha pessoas me ajudando, enfim. E o segundo plano era dia 31 de outubro, porque eu queria fazer uma festa de lançamento do álbum com uma temática de Halloween e lançar o álbum no Halloween. Acabou não rolando também, até porque ainda faltava algumas coisinhas pra terminar, e fazer festa, além de ser caro, tem que ter um bom planejamento. Aí, passando essas 2 datas que foram descartadas, do dia 5 de outubro, que eu já tinha uma ideia que não ia dar tempo, porque assim, gente, eu comecei em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses pra produzir um álbum de 13 músicas. Então era muita coisa, até porque, tipo assim, eu não contratei uma equipe, eu não tava gravando num estúdio. Então, tipo assim, eu tava fazendo durante a semana, eu faço faculdade, faço um monte de coisa. Eu estava produzindo literalmente independente. Se fosse, tipo assim, até artistas que já são famosos demoram cerca de 1 ano pra produzir um álbum. Porque, tipo assim, a vida dos produtores também não gira em função só de um artista, né? Eles trabalham com vários artistas. Mas pro dia 5 de outubro eu já tinha mais ou menos uma ideia que não ia sair, por isso que eu não anunciei. A ideia inicial era dia 31 de outubro, não rolou. Segunda ideia, dia 28 de novembro agora, que não rolou. Aí, vai rolar agora, pela primeira semana aí de dezembro, porque os ajustes que faltavam ali eram coisas simples, mas eu sou muito perfeccionista. Tanto eu, Dominique, tanto eu, Tarek, perfeccionistas. Então, assim, eu investi bastante nesse álbum, vai ser, tipo, literalmente pontapé inicial e oficial da minha carreira, tirando o tempinho aí que eu já sou youtuber, que eu já escrevo, enfim. Vai ser o pontapé inicial, assim, trabalhar com música, registrar música, sair nas plataformas, enfim. Então, por isso que eu quis fazer o mais detalhado possível, eu quis fazer o mais perfeito possível, sabe? Com os detalhes, com tudo certo, porque é um álbum muito importante pra mim. Vou falar um pouquinho de como eu tive essa conexão com a música e como isso me ajudou, tá? Já contei naquele vídeo de... eu não lembro se era 50. Aquele vídeo especial de 1000 inscritos que rolou esse ano aí. Aqueles muitos fatos sobre mim, que eu não lembro se era 58, 60, sei lá. Eu lembro que era um número... não era um número fechado. Mas naquele vídeo de fatos sobre mim,
eu lembro que eu contei um pouco da minha história, e não tô fazendo isso de uma forma dramática, embora a música do fundo seja dramática, porque eu tô procurando música sem copyright, gente. E eu não achei nenhuma animada. Essa daqui tá meio assim... piano, vibes, mas não é, a ideia não é ser triste, tá? Mas enfim, então assim, eu vivi muita coisa durante ensino fundamental, durante a infância, e quando eu tava no último ano do colégio, ali no fundamental, no 9º ano, eu fui pra um colégio novo. Eu fiquei um ano afastado, tipo, durante 8 anos eu estudei no mesmo colégio, com as mesmas amizades, passando as mesmas coisas, e aí eu decidi um ano ficar longe daquilo, porque nem essas amizades que eu tinha estavam me fazendo bem, muito menos as outras que não eram amizades, situação de bullying, enfim, tudo que rolava. Aí fiquei um ano longe, que isso foi em 2017, e foi muito bom, porque foi um ano que, tipo assim, eu não fiz muitas amizades nesse colégio, eu era bem isolado, eu era bem na minha, porque eu não... Primeiro, não era nem que eu não queria tanto, mas eu não queria muito conhecer as pessoas, porque eu tinha medo de conhecer as pessoas, sabe? E eu também não ia atrás também. Então eu preferia ficar na minha. Se tinha trabalho em grupo, eu preferia fazer sozinho. Eu preferia ficar na minha. Foi um ano que eu preferia ficar isolado, mas não quero conexões. Mas no fundo era de medo também. Era uma forma de autodefesa, né? E quando eu fui pro ensino médio, que eu não fiz uma terapia, não fiz nenhum acompanhamento, que eu só fui e voltei pra perto daquelas amizades que eu tinha. E adicionou o contexto, né, de adolescência, ensino médio, enfim, que é onde tudo vai acontecendo. A gente vai se conhecendo, se descobrindo, sabe? E isso no sentido geral, de tudo, sabe? De ideologias, de sexualidade, de questões de gênero, de tudo. Se descobrindo no modo geral. A gente vai... Porque quando a gente é criança, a gente vai meio que arrastando as coisas. A gente já tem uma personalidade sendo construída, um caráter sendo construído, mas a gente vai levando aquilo. No entanto, que muitas amizades que eu tinha no ensino fundamental, quando eu fui chegando ali no ensino médio, perto do final do ensino médio, ali pelo 2º ano, eu me afastei por quê? Porque eu vi que eram pessoas com ideologias que, né, de família, enfim, que a família, a pessoa seguiu a ideologia da família e tal, e eu vi que não dava pra relevar. Porque quando você é criança, você começa a relevar algumas coisas, mas quando você vai chegando, ali no 8º ano, mais ou menos, quando você vai chegando no final do fundamental pro ensino médio, algumas coisas já vão aparecendo, sabe? Algumas questões já vão surgindo. Então, tipo assim, ali no final do fundamental, os pais desses meus amigos já achavam que, eu não ia ser uma boa companhia. Por quê? Porque eu aparentemente, né, tipo assim, eu não lembro quando que foi, em que ano do colégio meus pais tinham separado, mas enfim. Aparentemente eu não ia ser um bom exemplo. Por quê? Porque meus pais tinham se separado, e então aparentemente eu não tinha uma família estruturada, eu não era de ir pra igreja, eu era muito de, tipo, eu não era de falar palavrão e tal, tipo, eu nunca fui uma criança agressiva, mas eu também, tipo assim, não era aquele molde de criança cristã da igreja, e nem meus amigos eram, muito menos, mas, né, perto dos pais eles pareciam anjinho, e eu era considerado mau exemplo. Enfim, não sei porquê, mas... Porque, tipo assim, eu não sou de beber, não sou de usar drogas, nem nada. Eu era, tipo, super calmo, mas eu era mau exemplo. Nossa, então as pessoas que eu ando hoje em dia, gente, se eu era um mau exemplo, das pessoas que eu ando, eu não sei... Eu seria do que chamar, né? Enfim, não é crítica. Mas, então já vão começando a surgir esses pontos, sabe? Porque tá indo pro ensino médio, depois vai pra uma faculdade, vai caminhar pra uma vida adulta, e você já vai percebendo pontos de ideologias e você vai se afastando. Então, tipo assim, tinha coisas que antes eu conseguia relevar, sabe? Tinha coisas que antes parecia só brincadeira de criança, de comentários, mas você percebe que já a criança já fazia aquele comentário porque já tem uma família que é preconceituosa, uma família que é machista, e aí a criança não evoluiu, a criança, tipo assim, cresceu com isso e virou uma pessoa que é preconceituosa, que fala coisas problemáticas. E não dá pra continuar, sabe? Não dá pra continuar perto. Então, tipo assim, eu tinha amizades que, eu já percebia que faziam uns comentários meio assim, mas eu era criança também, eu não percebia o peso daquilo. E a criança também não percebia o peso daquilo que ela tava reproduzindo, que a família tava falando. Mas, vai chegando na adolescência, você vai percebendo que a pessoa... É o que eu sempre converso com a minha amiga. A pessoa vê que tem caminhos diferentes,
mas a pessoa não quer mudar o pensamento, sabe? Então não é só culpa da família, não é só culpa dos pais. Ai, cresceu numa família que é preconceituosa, então por isso que é preconceituoso. Não, essa pessoa teve contato com outras pessoas diferentes, teve contato com outras bolhas, com outros universos, e preferiu continuar do mesmo jeito porque acha mais confortável, ou porque concorda com os pensamentos preconceituosos, ou porque acha mais confortável ficar dentro dessa bolha e, sabe? É complicado. Então, assim, eu fui me afastando disso, né? Conforme o tempo foi ali passando no final do ensino médio. Mas quando fiquei esse um ano afastado foi muito bom, porque, tipo, eu fiquei um ano afastado dessas amizades, fiquei um ano concentrado em mim. Mas eu também acabei não me adaptando, porque não dava, não tinha gostado, não era nem pelo colégio em si, né? Mas provavelmente depois também, no ensino médio, não ia dar certo mesmo nesse colégio. Era um colégio, gente, assim... Nem todo mundo que estudava lá era evangélico. Mas era um colégio evangélico, então... Muita gente ali era de direita e preconceituosa e bolsominion. Então ainda bem que eu não estava lá em 2018, porque ia dar várias tretas. Mentira, não ia dar treta porque eu não ia discutir, mas... Ainda bem que eu não tava lá em 2018, que se antes eu já não tinha amizade com ninguém, em 2018 eu já ia ficar assim, ó, tipo, ai, que nojo dessa gente, bolsominion. Que é bem assim, né? Mas, enfim... Aí eu vi que não ia dar certo eu continuar naquele colégio afastado de todo mundo, voltei pra perto daqueles amigos que eu tinha e fiquei, tá, é isso, né, vamos lá pro ensino médio. E aí no ensino médio muitas coisas aconteceram, né, e eu fui descobrindo coisas em mim como pessoa, descobrindo o que eu queria fazer. Foi ali final de 2018 que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, tipo, eu gravo vídeo pro YouTube literalmente desde 2015. No entanto que se você olhar aqui nas informações do meu canal, eu criei em setembro de 2015, se eu não me engano. Mas, eu até na época cheguei a postar uns vídeos que eu já excluí, que é uma pena, eu podia ter privado, porque eu ia adorar reagir a esses vídeos hoje em dia. Mas eu excluí. E só foi ali final de 2018 que eu realmente comecei a postar sem ter vergonha. Tipo, eu postava e falei, sim galera, estou postando vídeo no YouTube e é isso, estou virando youtuber, vão ter que aceitar. E... Daí 2019, que eu postei vídeos durante o ano todo, mas foi mais ou menos, fiz ali a primeira websérie. Aí veio 2020, que eu tinha vários projetos e projetos quebrados, né? Projetos que foram quebrados por conta da pandemia, que todo mundo já sabe, enfim, né? Isso foi pra todo mundo, muita coisa em 2020 teve que parar. Muitos planos em 2020 foram alterados, né? Tirando o dos políticos, que parece que vivem num universo distinto, principalmente o presidente e a família, né? Vivem num universo que não existe pandemia, não existe nada. A vida deles continuou, eles continuam lá comendo 15 milhões de leite condensado enquanto a população passa fome e compra osso de carne porque não tem mais dinheiro nem pra comprar carne e porque a gasolina tá a 10 reais o litro. Enfim, não foi pra ser piada e também a ideia desse episódio não é falar de política, eu vou falar sobre música e falar sobre mim, mas não dá pra deixar de falar esse tipo de coisa, né? Porque é o fato do que estamos vivendo. Enfim. Então, assim, 2020 muita coisa mudou. E 2020, como veio a quarentena, né? Aquele período que a gente não podia sair de casa pra nada, né? Enfim. Foi muito louco porque... claro que eu não tô comparando, tá? Não tô fazendo drama falando que, nossa, foi ruim estar de quarentena. Eu não tenho do que reclamar porque nesse tempo todo eu não peguei Covid. Hoje em dia eu tô vacinado as 2 doses. Que a gente sabe que não protege para as variantes, né? Inclusive, nessa última semana aí surgiu a descoberta da variante Omicron, não sei se é assim que pronuncia, que aparentemente teria sido descoberta na África do Sul, mas depois falaram que já tinha dados de que ela veio da Europa, enfim, né? Mas essa variante que a nossa vacina provavelmente... Nossa, no sentido de, tipo, nossa vacina que a gente tomou pro Covid-19. Espero que tenham tomado vocês também. Não protege para essa variante, então vai ter que desenvolver uma vacina mais forte para essa variante, enfim, então não sabemos o que será do mundo ano que vem. Final desse ano que vem, né, porque o negócio já tá aí, não é só ano que vem, né, já teve casos confirmados no Brasil, inclusive de pessoas que não se vacinaram pro Covid, ou seja, vacinem-se porque você se vacinando pro Covid-19, você já se previne
você não pegar uma variante ou de você não pegar Covid e esse Covid evoluir pra uma variante, coisas do tipo. Eu não sei se eu tô explicando o termo científico certo, porque não sou cientista, mas vocês entenderam. Então, assim, naquele período de 2020 que eu fiquei parado ali, né, em casa e tal, tava tendo aula online, mas enfim, foi muito estranho, foi um momento muito estranho, porque assim, 2020 eu comecei com a energia lá em cima, que ia ser um ano perfeito, ia ser o meu ano, que ia dar tudo certo, porque em 2018 tinha passado muitas coisas que foram acontecendo ali durante o ensino médio, 2019 também muitas coisas foram acontecendo, né, foi ali do meio pro final de 2019 que eu me descobri bi, daí que eu comecei a me envolver naquele relacionamento, e muita coisa assim foi rolando, e 2020 eu entrei achando que tipo assim, vai dar tudo certo, né, tudo bem que eu não tinha me desvinculado de tudo assim, né, tipo, 2020 não tinha por que ser tão diferente, porque eu não tinha me desvinculado do relacionamento que eu tava, não tinha me desvinculado de amizades, quer dizer, amizades antigas eu tinha me desvinculado, eu tava com amizades novas, essa parte tava ok, mas eu não tinha me desvinculado de tudo, mas eu tava começando o ano assim, o ano com aquela energia de vai dar tudo certo, tô no caminho certo, e até porque era o terceiro ano, falei, nossa, último ano, que legal, depois final do ano, viagem de fim de ano, energia. Apesar que eu acho que eu nem ia na viagem do colégio, eu ia fazer uma viagem com amigos no final do terceiro ano, não era do colégio, porque eu não gostava do pessoal do colégio, e porque era uma viagem, aquelas viagens de terceiro ano, eu particularmente não ia gostar, pelo menos na época. Hoje em dia talvez eu até encarava, até falava, nossa, quero, né? Depois de anos sem rolê, por conta da pandemia, eu já encarava, já falava, nossa, vamos. É porque na época também eu não gostava muito de música. Por exemplo, sempre gostei de música, todo mundo gosta de música, eu acho, né? Mas eu não gostava muito, tipo, de rolê com música, com DJ, de ir pra dançar, música eletrônica, esse tipo de coisa. Eu não gostava, tipo, ali, começo de 2020, né? Então, tipo assim, eu não queria ir na festa de fim de ano, a festa de formatura, digamos assim, porque não tinha minha vibe, era lá em Santa Catarina, não sei se era praia, não sei onde que era pra Floripa, eu não sei onde que era, tá, gente? E aí, ia ter lá o ingresso de um lugar que ia ter shows de vários DJs e tal, e eu fiquei, gente, nada a ver comigo. Mal sabia eu que no final de 2020 eu estaria ali fazendo um curso e me tornando DJ, que 2021 começaria a tocar. Olha só como a vida é crazy. Então, assim, comecei 2020 achando que, vai ser incrível. Minhas aulas começaram, tipo, começo de fevereiro. Final de março que parou tudo, né? Começou até que legal. Tiveram ainda umas situações com o relacionamento que eu vivia, que rolaram, mas que eu fiquei tipo, não vou deixar isso consumir minha energia de novo, vou lidar de uma forma tranquila. Porque eu achei que eu ia conseguir lidar de uma forma tranquila, aí veio a pandemia, eu não consegui lidar de uma forma tranquila, né? O jeito que acabou foi péssimo. Mas também é aquilo que eu citei em algum episódio, se eu não me engano, no episódio 2. Que é, a gente não pode ficar imaginando e se tal coisa tivesse acontecido, e se tal coisa, porque a gente não pode se basear no e se, sabe? E se o mundo não tivesse tido a pandemia? Gente, é muita coisa, sabe? Eu não me refiro à pandemia como algo positivo. Óbvio que não é. É algo negativo porque muita gente morreu. Então, tipo assim, quando envolve a questão da vida de muita gente e tal, não dá pra gente ficar se baseando no e se, porque aconteceu, o que a gente tem que fazer é cuidar e fazer o nosso máximo para que essa situação acabe, né? Para que não venha novas variantes e que venha mais quarentenas, que venha mais pessoas que acabem morrendo, enfim, né? Então, assim, ali eu comecei 2020 até que bem tranquilo, tipo, eu tava gostando da minha rotina, tava tudo bem, eu tava num momento que, tipo assim, eu tava falando, não, eu vou reconstruir minha autoestima que tinha sido quebrada no final de 2019, porque assim, 2019 eu tava passando por um momento até bom, quando eu me afastei daquelas amizades, tava focando em mim, foi um momento que eu tava, tipo assim, focado em mim, minha autoestima tava boa, aí comecei a me envolver naquele relacionamento e já fez assim, né, que chegou no final do ano eu estava totalmente quebrado comigo mesmo. Que é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, né? Porque isso era um padrão meio que acontecia comigo. Quando eu tava num momento de autoestima boa e que eu me aproximava de pessoas novas, eu acabava me aproximando de pessoas erradas e deixava que essas pessoas conseguissem quebrar minha autoestima. Isso é um pouco culpa das pessoas, porque as pessoas eram tóxicas, mas também é um pouco culpa minha, porque eu não posso entregar os meus sentimentos e as minhas expectativas na mão de alguém. A gente nunca deve fazer isso, a gente nunca deve
entregar o que a gente sente, a nossa energia, digamos assim, pra alguém ao ponto da gente ficar mal depois e a pessoa consumir tudo isso da gente. Isso não pode acontecer. Então, assim, aí 2020, começo de 2020, falei, não, vou recuperar. Tava recuperando, tava voltando no momento da autoestima, tava voltando no momento que eu falei, não, agora eu vou ficar bem, vai dar tudo certo, vai ser perfeito. E tava indo até, né? Eu voltei pra academia, eu lembro que eu tava com uma rotina bem legal, tava focado nos estudos, terminar terceiro ano. E veio a pandemia. Aí, todo mundo pra casa, né? E aí eu lembro que, tipo assim, no começo ali foi tranquilo, que eu tava assim, óbvio, né? Todo mundo tava com medo porque era uma situação nova, mas foi tranquilo no sentido de, tipo, tava tudo bem. Mas depois foi ficando estranho, né? Porque você vai ficando longe de amizades, você, né, fica naquele período isolado. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. No final do ano eu tava com projetos novos pro canal, acabaram não dando certo, fiquei um tempo sem gravar. Depois, final do ano, voltei a gravar, falei, vou fazer vlogs. Mas 2020 foi um ano assim que eu não estava muito bem, sabe? É que nem eu falei, eu não tô fazendo drama e reclamando porque eu sei que tiveram famílias que tiveram perdas e foram coisas sérias. Eu não tô menosprezando o que eu senti, as crises de ansiedade que eu tive, as coisas que eu vivi. Mas também não tô fazendo drama como se fosse a pior coisa do mundo. Eu estou dizendo que, tipo assim, cada um sabe o que viveu. Por isso que eu disse, se você conseguiu nessa pandemia, se você não ficou doente, ninguém perto de você, não aconteceu nada, e se você conseguiu nessa pandemia coisas boas, conseguiu tirar um momento pra pensar em, tipo, você e mudar coisas dentro de si, que bom, sabe? Você não tô dizendo que a gente é grato à pandemia, pelo contrário, a pandemia é algo ruim, ponto, mas se nesse momento a gente conseguiu ainda assim, algumas pessoas ainda assim conseguiram tirar algo bom disso, que bom, não tem que crucificar essas pessoas, nem nada do tipo. Então, durante esse período da pandemia, foi mais agora em 2021 que eu consegui, tipo assim, ficar bem. Durante 2020 foi bem puxado, eu tive várias crises de ansiedade que eu não costumava ter, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Mas não costumava ter crises de ansiedade, tive várias crises de ansiedade, enfim, foi bem tenso. E começo de 2021, eu resolvi começar projetos novos. Falei, não, vou começar projetos novos. Claro que 2021 ainda tava pandemia. Eu comecei a faculdade, por exemplo, mas não era presencial, eu sabia que ia ser online, enfim. Mas eu tava começando uma etapa nova. Falei, não, vou começar essa etapa nova tentando juntar as energias de novo. E até que foi, sabe? Até que conseguiu dar certo. E ali no começo do ano eu já escutava algumas músicas que eu gostava, referências. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de arte, sempre gostei de teatro, sempre gostei de tudo isso. Mas é que nem eu já comentei naquele vídeo de vários fatos sobre mim. Eu nunca pensei que isso pudesse ser algo profissional na minha vida. Eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade e ter uma profissão. Então, por exemplo, quando eu participei do evento lá de atores e modelos, enfim, do projeto Passarela, eu gostava já, mas eu não achava que aquilo podia ser uma profissão. E aí, quando eu entrei lá pro Projeto Passarela, eu falei, tá, pode ser que dê certo. Fui pro evento. Eu acho que assim, se eu fosse pra aquele evento hoje em dia, talvez seria melhor, porque na época eu não estava muito preparado. Mas não sei se hoje em dia aquele evento é um evento que combina comigo e seja meu foco, sabe? Até porque eu comecei meu canal e comecei a produzir independentemente. Comecei na música independente também, então não sei se vale a pena o gasto. Hoje em dia seria gasto, na época foi investimento, na época foi bom pra eu conhecer lugares, conhecer pessoas, ver o que eu queria, conhecer esse mundo de mídia. Hoje em dia seria já um gasto, sabe? Hoje em dia seria uma coisa que eu acredito que não compensaria. Eu estaria mais preparado, mas eu acredito que não compensaria porque, enfim, muitas questões pessoais envolvendo o evento e as empresas que trabalham com o evento que eu não gostaria. Mas aí eu comecei a produzir de forma independente. E eu sempre gostei de música, tipo, na websérie lá que eu fiz em 2019 já envolvia música. Tinha a música do João até, por exemplo. Eu interpretava um personagem que fazia cover, que era cantor, né? O Nathan, que era o vilão psicopata. Eu amava porque eu fiz uma websérie com protagonista psicopata. Era a intenção. Inclusive, gente, eu nunca falei sobre isso, acho que nenhum vídeo depois.
Aquela websérie ia ter uma segunda temporada. Eu cheguei a gravar algumas cenas, tá? Deve ter na minha nuvem guardado algumas cenas que não deve nem dar um episódio, ou deve dar um episódio completo do primeiro episódio da segunda temporada, mas não rolou, porque, tipo assim, eu ia gravar ali final de 2019 pra 2020 e acabou não rolando, né? E depois em 2020, quando veio a pandemia, muito menos. Aí eu acabei desistindo, sabe? Eu acho que quem sabe um dia, quando eu tiver num nível de canal aqui no YouTube, nível VTube, eu reproduzo aquela série, regrave a primeira temporada e faço uma segunda, quem sabe. Mas não rolou, tá? Mas é muito legal porque o primeiro episódio da segunda temporada tinha uma vibe bem diferente, eu tenho as cenas aqui. Ia ser muito legal, porque a dinâmica ia mudar da primeira temporada, mas enfim, acabou não rolando, tá? Foi cancelado, Netflix falou, vai rolar não. E não rolou, segunda temporada daquela websérie. Mas naquela websérie eu já trazia coisas da música. Eu sempre gostei de música, de cantar no chuveiro, né? Não, tipo assim, em vídeo. E aí foi esse ano que eu decidi. Falei, tá, será que eu tento entrar na música? Porque assim, final de 2020 ali eu fiz o curso de DJ. Que não foi nem porque eu tava pretendendo, foi assim, a escola, né? A pessoa que trabalhava nessa área de marketing viu meu perfil, me chamou, perguntou se tinha interesse de conhecer e falou que tinha DJ e produção musical. Eu não estava interessado nem um pouco no curso de DJ e estava interessado em produção musical porque eu já achava legal. Porque ali em 2020 eu já fazia reacts, eu comecei em 2019, né? Mas em 2020 eu já fazia reacts de clipes, de música, então eu fui me envolvendo mais. Comecei a analisar os clipes, falar, acho que isso seria legal com uma visão de uma pessoa leiga, né? Eu não era profissional ainda, não sou profissional na área. Então eu fazia os reacts baseados como público que eu gostaria de ver, o que eu acho legal, o que eu não achava legal. E aí, como eu já estava fazendo muitos reacts, vendo muito sobre música, vendo no TikTok vários criadores de conteúdo fazendo remix, mashup, esse tipo de coisa, eu achei muito legal. E aí eu resolvi começar, eu falei, tá, vou fazer um curso então de DJ, que eu não estava interessado, porque depois viria a produção musical. Fiz o de DJ, até que eu, assim, gostei, sabe? Tipo, não era um curso que chamava muito a minha atenção, não tô falando que o curso seja ruim, tá? Não chamava a minha atenção. E depois eu comecei, começo desse ano ainda, a fazer lives, toda terça, se não me engano, eu fazia lives no TikTok, no meu treino, com as músicas, porque assim, o foco da escola lá era mais no eletrônico, né? E eu toco pop, que é música com vocal. Porque o eletrônico tem várias vertentes, tá? O eletrônico não é uma coisa só, o eletrônico você pode tocar house, deep house, trance, high-tech, enfim, tem várias vertentes do eletrônico. Que eu gosto de algumas e tal, mas não era muito minha vibe. Eu gosto de música com vocal e tal. Então eu não seria um DJ de festa eletrônica, eu acho que seria um DJ de balada, esse tipo de coisa, né, que toca música com vocal, enfim. E aí eu comecei a treinar, mas aí começou o curso de produção. Isso no começo de 2021, veio o curso de produção. E eu resolvi, tipo assim, vou focar mais em produção. E aí, no meio disso, eu já tinha artistas que eu me inspirava, eu comecei a escrever o álbum. Não as músicas, eu comecei a escrever o álbum, o conceito do álbum. O que eu queria passar, eu escrevi uma história, tá? Eu escrevi uma história baseada na minha história, no que eu tinha vivido no final do término do meu relacionamento, nas coisas que eu tinha passado, eu escrevi uma história. Só que tinham muitas coisas ali que eu não queria trabalhar, que eu não queria falar, porque era algo muito pessoal, era algo que envolviam outras pessoas, eu não queria expor. E era algo que ainda me machucava muito, sabe? Eu saí desse relacionamento de uma forma que não foi legal. E eu não tive um tempo 100% pra me recuperar, sabe? Então, ainda me machucava aquilo. No entanto que, tipo assim, eu não encontrei mais essa pessoa pessoalmente. Uma vez eu vi na rua, de longe, e a pessoa não me viu. E já foi uma sensação estranha. Então, tipo, eu nunca cruzei mais com essa pessoa, assim, presencialmente, sabe? Tipo, de você saber que a pessoa tá online, saber o Instagram da pessoa stalkear, acontece. Mas eu nunca encontrei de novo essa pessoa pessoalmente, assim. Então, tinham coisas ali que, embora o álbum e as músicas
contem a minha história, que ainda era muito doloroso pra falar, pra trabalhar, pra relembrar, sabe? Então, assim, eu fui desenvolvendo aquilo ali. Eu fui desenvolvendo várias linhas dentro do álbum. A primeira linha era a minha história, o que eu tinha vivido. A segunda linha era um personagem. Eu criei como se fosse a história de uma série, sabe? Que seria o Dominique, mas eu ainda não tinha um nome. E era um personagem que onde a história dele começava, ó, spoilers. A história dele começava com ele indo pra uma festa, e aí ele voltando, e os pais desse personagem, eram muito conservadores. E aí ele começa a descobrir a sexualidade dele, as coisas que ele acredita. E essa era mais ou menos a história do personagem. E aí, quando eu fui trabalhando isso, eu fiquei, tá, como que eu vou fazer isso? Porque pra montar o álbum, eu peguei várias músicas, eu montei uma playlist de músicas que eu gostava. E que eu peguei de inspiração e que passava a vibe do que eu queria falar em cada música. Então, assim, as minhas músicas não são plágio de nenhuma outra música, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu coloquei músicas em ordem, porque aquelas músicas passavam vibes que eu queria passar nas minhas músicas. No sentido, nem no sentido instrumental, nem letra, mas no... Tipo, letra também, mas no sentido da vibe que eu imaginava o personagem vivendo aquilo ali. Só que também foi muito complicado, porque eu fiquei, tá, eu, como Tarek, não conseguiria interpretar aquilo ali. Porque, enfim, de tudo que eu vivi e tal, eu não conseguiria dar vida àquilo ali. Eu achei que eu não fosse capaz o suficiente. E aí que eu passei por esse momento de introspecção, desde o final do ano passado, começo desse ano, de olhar mais pra mim, de entender fatos que aconteciam comigo, sabe? Um processo de autoanálise. E eu não tô falando, não tô banalizando qualquer ajuda terapêutica, tá? Pelo contrário, procurem ajuda terapêutica, tanto terapia, quanto psicólogo, quanto psicanálise, enfim, o que você quiser fazer, eu tenho muita vontade de fazer. Mas eu passei por esse processo de autoanálise. É bom procurar um profissional, porque o profissional vai conduzir este processo de análise corretamente. Né? A gente fazendo autoanálise em si mesmos vai até dar certo, mas não vai dar muito certo, porque tem coisas que a gente nem percebe, né? Tem traços que a gente nem percebe. Um traço meu que eu percebo, por exemplo, se eu tô muito nervoso, não no sentido de raiva, nervoso no sentido de ansiedade, eu fico muito mexendo na mão. Se eu tô com anel, eu fico mexendo, eu fico muito mexendo assim, sabe? Então, e aí dentro da psicologia, agora que estou estudando psicologia, né, estou finalizando o primeiro ano de psicologia, tem vários autores, e cada um trabalha por uma linha de pensamento, mas aí dentro da psicologia vai ter um significado. Por que você fica mexendo na mão, né? Ou por que você fica mordendo a boca ou o lábio? Tem toda uma coisa. É bem legal estudar essa área. Eu gostei bastante, inclusive. Mas, então assim, eu passei por esse processo de autoanálise e eu vi que tinha dentro de mim, vai parecer um papo meio... Agora eu vou ver um papo meio louco, tá? Toda vez que eu vou apresentar o Dominique ou explicar o Dominique, é um papo meio louco. Mas, né? Faz parte. Eu via que dentro de mim tinha algo, tinha, tipo assim, o meu eu interior que eu conversava. Que eu conversava, tipo assim, não em voz alta, mas que eu conversava, sabe, eu não sei se com vocês já rolou isso também. Já rolou com outras pessoas que eu conversei, então talvez com vocês tenha rolado. De, às vezes, você conversar com você mesmo na terceira pessoa. Tipo, de você tá, tipo assim, ai, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Tipo, ai, eu vou. Sabe, como se você tivesse conversando com si mesmo, como se você estivesse se olhando no espelho e falando com você, só que não era em voz alta, era tipo mental. E aí eu percebi que dentro de mim, embora eu fosse uma pessoa insegura, com muitas coisas, que eu fosse essa pessoa que sempre estava preparado pra me defender, porque como eu vivi essas situações de bullying, em tudo que eu vivi durante o fundamental, quando eu fui pro ensino médio, por exemplo, eu tinha dificuldade de me aproximar das pessoas, eu não era uma pessoa tão sociável, digamos assim, porque a todo momento eu tava preparado pra contra-atacar, porque parecia que alguém ia me fazer mal e eu tinha que estar preparado pra revidar, que eu tinha que estar preparado pra me defender. Então eu sempre tava naquele modo de autodefesa, sempre, sabe? Eu sempre tava, tipo assim, com a faca apontada, porque alguém a qualquer momento ia me machucar. E isso era mais por medo, sabe? Um medo interno
de entrar em alguma relação de amizade, né, enfim, em relação com pessoas de modo geral, onde eu fosse me ferir, eu tinha que estar preparado pra me defender. Então isso era muito medo, sabe? Era já aquela autodefesa que era um medo. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu fui perdendo isso. No entanto que na faculdade, né, mais agora da metade do ano pro final, que algumas coisas foram presenciais, eu consegui conhecer pessoas de boa, me socializar, digamos assim, com pessoas, interagir com pessoas de uma forma natural e de uma forma, assim, claro que com pessoas que eu me identifico, não com qualquer pessoas, mas de uma forma muito mais diferente do que eu era no ensino médio, por exemplo, né? Então hoje em dia eu estou tendo mais essa facilidade para conversar com pessoas, para interagir de uma forma natural, sem essa camada de autoproteção e de que, meu Deus, alguém vai me ferir a qualquer momento. Então esse processo de autoanálise e descoberta foi muito bom. E foi aí que eu fui descobrindo uma versão minha que sempre existiu dentro de mim, mas que ela ficava coberta por uma outra versão que tinha que estar preparado pra atacar, que, sabe, que inclusive é o que fala naquela música da Manu Gavassi, a nova, que, se eu não me engano, é Bossa Nossa, o nome da música, que ela fala, ai, você se leva a sério demais. Eu era uma pessoa que eu queria me levar a sério demais, sabe? Então, tipo assim, se alguém, não que eu fosse uma pessoa chata, mas se alguém fizesse uma piada comigo, que eu não entendesse o contexto da piada, eu já ficava com aquilo na cabeça, meu Deus, será que aquela pessoa tá querendo fazer bullying comigo, ou zoar da minha cara, ou me fazer de trouxa? Eu já ficava tipo, não se leve tão a sério, sabe? Tudo bem a pessoa vir fazer uma piada com sua cara, você fizer uma piada com a cara da pessoa, depende o nível e o contexto, e depende o que é piada e o que não é piada, eu não tô banalizando as coisas, né? Mas, então eu sempre já tava assim, preparado pra revidar qualquer coisa que viesse na minha direção. Isso era muito questão de medo, sabe? Então, eu fui percebendo essa versão minha. E aí que eu fui desenvolvendo o Dominique como um alter ego meu, sabe? Como uma versão minha. Não tô falando que esse seja o caminho. Que nem eu falei, eu tenho vontade de fazer terapia e entender esses pontos e coisas que a gente vai vivendo durante a vida. E quanto antes eu fizer isso, melhor, né? Mas, foi uma coisa que me ajudou muito. Só que eu também não posso jogar pro Dominique, pra esse personagem, pra esse alter ego, toda a responsabilidade de ser uma coisa, porque senão isso também vai ser um peso pra mim. Porque daí, sempre que eu não estiver montado como Dominique, eu vou me sentir inseguro, incapaz, fraco, e aí só o Dominique é essa representação de força. Então isso também não é muito saudável, tá? Então eu criei o Dominique de uma forma de, tipo assim, criar um personagem, criar uma expressão artística. O Dominique é uma expressão artística. Ao mesmo tempo, eu continuo usando o meu nome artístico como Tarek Rocha mesmo. E o Dominique é só um alter ego, sabe? O Dominique é só um personagem que faz parte de mim. Ele é um personagem, mas eu chamo ele de alter ego por quê? Porque ele é um personagem com a mesma história que eu, com as mesmas características que eu, só que de uma forma diferente. O que difere, por exemplo, do personagem que eu interpretei na websérie, que lá era um personagem, que ele não tem a mesma história que eu, não tem nada a ver comigo, que ele não tem uma personalidade, ele não tinha nada a ver comigo. Eu interpretava ele, né? Mas não tinha a ver comigo. Então por isso que eu faço essa diferença entre personagem e personagem alter ego. Então o Dominique é um alter ego meu, sabe? Já outros personagens que eu interpretava nos curtas e nas webséries, eles eram personagens mesmo, não são versões da minha personalidade, não. Eles são só personagens fictícios. O Dominique tem conexão com a realidade do que eu sou. Então, assim, aí descobrindo isso, eu descobri o terceiro caminho pro álbum, que era interpretar o que eu vivi nos clipes, tá? Pretendo, já expondo aqui, pretendo fazer clipes do álbum. Não pretendo fazer só um clipe. Então, eu pretendo fazer, assim, clipes que contem a minha história, só que o Dominique que estará nesses clipes, e vai ter também a perspectiva do Dominique e essa história do Dominique, essa coisa artística. Então, no primeiro clipe, que eu já tô dando spoiler, tem uma cena que eu estou com, né, o personagem ali do clipe, que é o Dominique que interpreta, mas essa questão artística, mais pra um personagem. Que ele está com os pais são conservadores e os pais estão brigando com ele no café da manhã. Aquilo não é 100% real. Eu não vivi essa situação de chegar
de madrugada, né, de manhã, depois de passar a madrugada inteira numa festa e meus pais brigarem comigo. Até porque meus pais não são conservadores, meus pais não tem nada a ver com os pais que eu criei pro álbum, pra história do álbum, tá? Então, assim... Inclusive, né, foi uma coisa que eu tava falando com a minha mãe. Ela, nossa, você vai colocar essa personagem da sua mãe como uma pessoa de direita, uma pessoa chata e tal, não tem nada a ver comigo. Eu fiquei, sim, mas porque são personagens. Eu não tô falando que são meus pais de verdade no clipe, entendeu? Então, assim, o álbum tem pontos que a história vai ser um pouco diferente da realidade, porque eu quis fazer de uma forma artística também, sabe? Então, assim, no clipe de Quem Vai Primeiro, por exemplo, a história vai se passar num contexto... eu não quero dar muito spoiler, porque o clipe de Quem Vai Primeiro vai ficar muito legal, tá? Mas vai se passar num contexto esportivo. Não tem nada a ver, tá, gente? Eu não sou associado a nenhum clube, não faço nenhum esporte, não frequento nenhum clube. Meu ex, que eu conheci também, não é de nenhum clube, não faz nenhum esporte. Mas o contexto que eu dei pra música de Quem Vai Primeiro e o clipe vão se passar num cenário diferente da realidade. Então o que eu fiz foi transformar coisas da realidade, pontos da realidade, criar uma história pro álbum de uma forma artística, de uma forma poética. Então o que vocês vão ver nos clipes e nas músicas, muitas coisas ali, partes daquilo ali, é verdade, veio de uma história real, mas pontos foram alterados pra fazer de uma forma artística. E eu tô deixando isso claro, sabe? Eu não tô mentindo, eu não tô querendo que vocês assistam o clipe e falem, nossa, essa é a vida do Tariq, porque não é. Isso tá claro desde o começo. A letra da música, a ideia da música, o sentimento que eu passo na música, aquilo é 100% do meu sentimento que eu passei. Mas o clipe, não. O clipe é a performance visual, né? O clipe é um contexto a mais pra deixar a história assim bem legal. Vamos falar agora sobre o trailer do álbum, que algumas pessoas não entenderam, outras pessoas entenderam de formas diferentes, amigos próximos que me falaram o que eles interpretaram do clipe, do trailer, e que eu gostei bastante também. Mas o trailer, a primeira cena, eu apareço andando numa rua na chuva. Inclusive gravei de verdade na rua, na chuva, fui atropelado de verdade. A parte do atropelamento não. Mas gravei num dia que tava chovendo, falei pro meu pai, vamos. Você vai hoje ser motorista e cameraman, vamos gravar na chuva. Me molhei pra caramba, mas valeu super a pena. Cheguei em casa renovado, não me liguei. Eu não ligo, tá? Quando eu tenho que me molhar, me sujar pra gravar, eu não ligo, porque eu me entrego 100% no que eu tô fazendo e eu gosto, tá? Assim, não foi legal enfiar o pé numa poça de água que tava passando no asfalto porque tava suja, né? E ter que lavar o tênis depois também não foi uma coisa muito legal. Mas a chuva em si de molhar, tranquilo. A primeira cena do trailer, vocês, né, se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, eu deixo aqui na tela final. Um carro tá vindo na minha direção, me atropelar. Aí eu jogo uma luz alta, eu viro pra trás e o carro me atropela. Detalhes. Provavelmente quando eu for falar sobre o álbum, naqueles vídeos faixa a faixa, esse tipo de coisa, eu vou falar isso de novo. Mas a roupa que eu estava no trailer é a mesma roupa que eu estava no rolê, que foi esse, entre aspas, término com meu ex, tá? Que é esse rolê que, tipo, eu tinha ficado chateado com ele, que eu bloqueei ele, que eu fui embora, que eu falei, chega, não quero mais ver esse relacionamento. É a mesma roupa, tá? É a mesma roupa. Ai, Tariq, como você lembra? Porque eu tenho fotos do dia, eu lembro do dia que foi, e era aquela roupa. Eu não lembrava de cabeça, né? Mas eu fui lá na minha nuvem e falei, eu estava com essa roupa, então vou usar esta roupa nesta cena. Essa primeira cena do trailer é referência a esse rolê que eu fui. Não foi um rolê grande, tá? Foi tipo assim, uma social, tipo, 6 amigos. Que foi ali final de 2020. Ainda era pandemia, mas foi ali final de 2020, tipo, tinha umas 6, 8 pessoas. E aí, essa cena no trailer que eu tô indo embora, andando ali na chuva, representa esse dia que eu fui embora do rolê, que era de madrugada, enfim. E ali no trailer eu sou atropelado. E aí depois vem um trechinho da música LSD, que é aquele "Cause yesterday I died, now my whole family's in the graveyard", que é o trecho, né, nesse trecho fala, porque ontem eu morri e agora toda a minha família está no cemitério. Por quê? Nesse trailer eu sou atropelado, aí mostra as cenas no cemitério, e aí mostra o Dominique chegando no enterro do Tariq, né? Depois que o Tariq já foi enterrado, mostra a coroa de flores lá, e mostra o Dominique chegando no enterro do Tariq. O que eu quis dizer com essa cena? Quem atropelou o Tariq no trailer?
Quem foi no cemitério, que mostra o carro, né, e mostra depois o Dominique chegando, foi o Dominique. Então, tipo assim, o que eu quis passar ali no trailer é que eu passei por muita coisa que me deixaram mal, que fizeram com que eu, entre aspas, morresse por dentro. E o Dominique surgiu, sabe? O Dominique atropelou tudo isso. O Dominique conseguiu passar por cima de tudo isso e me dar força pra continuar. Então, por isso que eu falei que o álbum é de uma forma poética. Aquilo não aconteceu de verdade. Eu não fui atropelado de verdade pelo meu alter ego. Eu não sou dois, né? Embora eu faça essa brincadeira de Tarek e Dominique, que vocês vão ver muito nesse projeto Prazer Dominique, que é o Tarek aqui e o Dominique aqui, e até mesmo os dois juntos na mesma cena, porque a edição me permite fazer isso. Eu não sou dois na vida real, não dirijo na vida real ainda. Ou seja, Dominique não atropelou o Tarek na vida real, isso é óbvio. Parece um papo meio esquizofrênico, né? Uma coisa assim meio, meu Deus, Tarek, o que você tá falando? Mas, enfim, gente, é mais poético do que loucura, tá? Não é coisa, não tô inventando assim loucuras, não. Sei dividir muito bem Dominique e Tarek, tá? Sei que eles não são duas pessoas distintas, né? E eu deixo isso claro também no Prazer Dominique lá. Mas o que eu quis passar com aquela cena é que, tipo assim, o Tarek, tudo que eu vivi, de certa forma, morreu. Mas não morreu 100%, sabe? O Tarek não morreu 100%. Tem essência, tem coisas de Tarek em mim, mas tem coisas de Dominique também, sabe? Dessa versão nova minha, porque a gente evolui como pessoa. A gente não é a mesma pessoa hoje e depois daqui 10 anos. Se você sente que você é a mesma pessoa hoje que você era 10 anos atrás, alguma coisa talvez esteja errada aí. Eu não tô dizendo que você tem que mudar 100%, tipo assim, nossa, você vai se transformar. Mas algumas coisas mudam, então durante 10 anos você ser exatamente a mesma coisa eu acho muito difícil, né? Então assim, eu evoluí como Tarek, óbvio, né? Eu não tô falando que Tarek morreu 100%, não é isso. Mas eu quis fazer aquilo de uma forma poética, de uma forma artística. Então, o trailer mostra o Tarek sendo atropelado, depois que está voltando daquele rolê, que ele saiu com o coração partido, pelo Dominique. E o Dominique indo no velório dele e relembrando algumas coisas. Por isso que quando tem aquela parte, há um ano atrás eu estava chorando no chão do meu quarto, é o Dominique falando de um passado dele, só que mostra cenas de Tarek. Então, é isso que eu quis passar com aquele trailer. O trailer é o Dominique indo no próprio velório, uma vibe meio Cruella, sabe? Eu não fiz inspirado no filme Cruella. Porque eu escrevi isso, essa cena toda eu escrevi, inclusive antes de ver o filme da Cruella, que eu assisti e amei a cena final também. Mas é mais ou menos, o Dominique Tarek é mais ou menos uma vibe Cruella e Stella. É tipo isso, sabe? O Dominique é tipo a Cruella do Tarek. Deu pra entender? Ficou meio confuso. É basicamente isso que eu quis dizer. Então, assim, eu escrevi aquela cena antes de ver Cruella. Não foi uma cena plagiada, não teve nada a ver. O contexto é diferente, enfim. Mas, porque eu comecei a escrever o álbum, que nem eu falei, final ali de 2020, começo de 2021. Aí depois eu comecei a compor, porque como eu escrevi o álbum, eu falei, tá, eu tenho que ter músicas, né? Porque assim, não dá pra eu pegar as músicas que eu usei de inspiração, fazer clipe pra elas, porque aí eu estaria fazendo um cover clipe e não tem nada a ver. Comecei a compor e aí eu decidi, vou mudar tudo em mim, vou raspar meu cabelo, uma vibe assim bem... A Britney não teve lá o dia que ela quis raspar o cabelo, eu acho isso muito representativo nos artistas. Eu quis raspar o cabelo, falei, não quero mais ter... Eu tava com cabelo loiro, né? Antes eu tinha o cabelo rosa, falei, não quero mais ter cabelo colorido, vou raspar o cabelo. Eu tava numa vibe que eu tava gostando de rock, eu tava escutando rock, era uma música, tipo, há 3 anos atrás eu não gostava de rock, hoje em dia eu gosto de rock. Tava escutando rock, tava pegando referências muito boas, voltei a escutar Pitty, tava escutando muita música da Pitty, NX0, inclusive o primeiro heartbreak que eu tive, o primeiro coração partido, foi na minha infância, que eu gostava de uma garota do colégio. Ela teve que mudar de cidade e de colégio. Ela ia embora, e eu lembro que a gente era muito amigo, a gente era tipo... Sabe que é aquela coisa de amigo / namoro de infância? Era tipo... Não era namoro, né, mas era tipo aquela relação, tipo, a gente vivia juntinho, casalzinho... Né, o pessoal zoava que, ai, nossa, os dois são namorados e tal, mas não era namoro, mas vocês entenderam o contexto. Ela teve que ir embora, né? Aí eu fiquei super mal e eu lembro que eu escutava muito, eu não lembro se eu escutava no celular, se eu já tinha celular nessa época. Eu lembro que tocava na rádio também. Aquela música do NX0, do NX0, né? Não tô falando merda aqui não, né?
Era aquela música do NX Zero, Cedo ou Tarde. Gente, aquilo era meu hino de sofrência. Porque eu ficava, nossa, um dia eu vou reencontrar essa garota. Quando eu tiver na adolescência, a gente vai namorar e vai casar. Eu juro, eu escutava Cedo ou Tarde do NX Zero pra caralho. Eu ficava, tipo, sofrendo. Foi meu primeiro hino de heartbreak. Enfim. E aí eu voltei a escutar várias músicas NX Zero, Pitty, várias referências, assim, nacionais e internacionais. Né, tipo, internacionais de referências, tipo, até mesmo do pop, Katy Perry, esse tipo de coisa, pra me inspirar. Eu tava escutando muito aquilo, eu tava vivendo muito aquilo, eu tava no momento que eu tinha acabado de escrever o álbum, que eu tava descobrindo essa versão minha, que era o Dominique, então eu tava vivendo muita coisa. Aí eu resolvi começar a compor. Eu tenho ainda aqui guardado os papéis de, por exemplo, a primeira música é Sweet Freedom. Se você ainda não viu, lá no meu Instagram tá liberado a tracklist, o nome de todas as músicas, das 13 músicas. Eu compus 22 músicas no total. Só 13 vão entrar no álbum, porque as outras eu descartei. As outras eu falei, não quero, não tá combinando, eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria com essas 13. Enfim, né? E quanto mais música você produz, mais caro fica, tá? Não é barato, não. E aí, tipo, eu descartei porque eu achei que não tinha muito a vibe. Então, ficaram 13 músicas. E aí, quase 10 músicas descartadas, se você forem ver, né? Porque eu escrevi 22, ficaram 13. E dessas 22 também, algumas não estavam 100% completas, eu nem cheguei a cifrar nem nada, né? Algumas eu cheguei a cifrar, até gravar violão, mas não lancei. E já tenho algumas músicas compostas, talvez pra versão deluxe do 18, porque eu pretendo lançar uma versão remix do meu álbum. Ano que vem, metade do ano que vem, eu pretendo lançar uma versão remix com algumas músicas ali. Versão acústica, umas músicas novas, eu já tenho as músicas novas compostas, inclusive. Mas aí eu comecei a compor. Sweet Freedom, ela era totalmente diferente. O refrão dela, eu escrevi ela 3 vezes. A primeira eu não gostei, a segunda eu não gostei. A terceira eu gostei, só que eu escrevi ela num ritmo diferente do que ela está hoje em dia. A primeira versão era assim: I'm looking for my own sweet freedom, I want to stop just cause they're bored. Era algo assim, tá bem feio. Ainda bem que eu não lancei isso. Aí veio a versão original. I'm looking for my own sweet freedom, I won't stop just cause they're bored. It's not my fault if they so miserable, if hell is my destiny, I'm going. Que é a versão original. Ainda bem que ficou assim, porque olha, a outra tava lenta, tava bem assim. Mas enfim. E o mesmo rolou com outras músicas. Outras eu compus direto, tipo, Quem Vai Primeiro, eu compus o refrão primeiro. Eu tava pensando na vibe do refrão. Eu falei, eu quero uma música animada. É uma música com uma letra meio deprê, mas eu quero uma música animada. Então eu pensei assim, eu quero uma música tipo... Aí em cima desse ritmo eu fui pensando como eu iria compor. Aí eu acho muito lindo a frase decifra, sabe? Tipo, eu queria uma coisa assim, cifra, decifra, né? De decifrar. Aí eu escrevi uma... Nossa, muito poético. Decifra o meu corpo como um código, lê nas entrelinhas o quanto ainda te quero. Acho que não somos mais os mesmos. Ainda lembro quando você falava quem vai primeiro. Eu escrevi primeiro o refrão. Aí depois eu fui compondo o resto, estruturando. Então, eu tive vários processos diferentes na hora de compor. Algumas músicas eu escrevi no banho. Eu tenho 2 momentos assim de introspecção que eu gosto muito, que é ou tomar banho de madrugada, lá pelas 3 da manhã, que é muito legal, porque eu fico acordado de madrugada, ou quando eu fico acordado a madrugada inteira e amanheço, madrugo, né, eu gosto de tomar banho ao amanhecer, porque daí eu começo a tomar banho no escuro, tipo, isso eu tô falando rápido, tá, gente, não tô falando de ficar 3 horas no banho também não, que o planeta não agradece, né, tipo assim, hoje em dia, né, no final do ano, é geografia, tá? Não sei muito bem sobre geografia, os solstícios e afins. Mas hoje em dia tá amanhecendo mais cedo, tipo umas 5 da manhã, 5:30 já tá clareando. Antes era um pouco mais tarde, então tipo, eu lembro que muitas músicas eu compus, inclusive a ideia do álbum, ela surgiu num dia que eu estava, era umas 6:30 da manhã, que eu fui tomar banho, aí já tava escuro ainda, mas tava aquele céu que já dava pra ver um azul, sabe? Tipo, aquele azul meio marinho que já ia ficar claro. Eu entrei no banho, tava meio escuro ainda.
E aí, tipo assim, aí depende do dia, do contexto. Normalmente eu tomo banho na água quente, né? Eu não gosto de tomar banho na água fria. Mas tem dia que eu tomo banho na água fria pra relaxar. Então, muitas músicas eu compus nesse momento no banho, sabe? Tipo, pensando na vibe, no momento de relaxar e pensar numa letra. Então, é muito legal tomar banho quando tá amanhecendo, assim, porque eu crio uma conexão muito louca com o universo. É um papo bem chapado, tá? E compus essas músicas. Detalhe, não compus nenhuma música sob efeito de drogas. Embora tenha uma música chamada LSD, eu não compus essa música sob efeito de drogas, tá? Nenhuma música foi composta usando entorpecentes, tá? Todas foram compostas em momentos que eu estava calmo, zen, ou em momentos que eu estava com raiva, tá? As 3 primeiras músicas, Sweet Freedom, Recruiting, Stupid, eu compus em momento que eu tava assim com raiva da sociedade, que eu tava tipo, não quero mais viver nesse planeta. Aí surgiu, tá? Aí surgiu, que eu desabafei na letra ali, escrevi com aquela coisa assim, e aí deu certo. Então o álbum, ele surgiu meio que nisso, sabe? E me ajudou muito porque em 2020 eu tive muitas crises de ansiedade, tipo, mais de 10 provavelmente. E normalmente eu tinha crise de ansiedade, tipo, de madrugada, quando eu ficava pensando no meu futuro, da minha vida, o que eu ia fazer, esse tipo de coisa, e me sufocava, sabe? Me dava falta de ar. E esse ano, depois que eu comecei a trabalhar com música, eu não tive mais nenhuma crise de ansiedade. Porque eu passei claro que precisa de terapia, tá? Não tô falando que é só, se você tem crise de ansiedade, começa a fazer música que tudo vai se resolver. Não é bem assim. Mas a música me ajudou muito. Terminei o curso de produção. O processo de montar as músicas, de produzir as músicas junto com o meu professor foi bem legal. De cifrar as músicas. O mais legal é que muitas coisas, assim, que eu falo nas letras, eu vivi durante esse processo de montar o álbum. Eu comecei no dia 1º de abril, que eu fui lá na minha escola de DJ e falei, olha, eu vou fazer violão e guitarra também. Inclusive tem um vlog no canal que aparece esse momento, que no mesmo dia eu raspei o cabelo, comprei o violão, a guitarra, tem um vlog mostrando tudo isso. Então, quando começou a surgir o Dominique, e quando começou a surgir essa veia artística em mim na música, tudo isso tá gravado pro YouTube, que eu gravei o vídeo raspando o cabelo, gravei o vídeo comprando o violão e a guitarra, e comecei o curso, enfim, foi muito legal aprender. Comecei aprendendo outras músicas, mas também aprendendo as minhas músicas, eu tocar minhas músicas. Então a música me ajudou muito, não tive mais crise de ansiedade, consegui controlar mais meus sentimentos, controlar no sentido não de bloquear meus sentimentos, mas de tipo assim, se eu tenho que ficar mal com alguma coisa e chorar, fique mal e chore. Se você tem que ficar com raiva de alguma coisa, fique com raiva, mas você se permitir sentir os sentimentos de cada momento e você entender que cada momento é um momento. Então tinha momentos que parece que ia dar tudo errado e eu respirava e falava, tá, vou passar por esse momento com calma, depois vai dar tudo certo. Ai, tô com muita raiva, vou quebrar os pratos da minha casa? Não, por favor, o Brasil tá em crise, não quebre os pratos. E ia lá e começava a compor. Durante esse tempo eu comecei a compor músicas que deram errado. Você não vai chegar, sentar na cadeira assim e começar a compor uma música em 10 minutos. Ai, acabei a música perfeita. Talvez você até consiga compor uma música em 10 minutos. Mas, que tem músicas ali que eu compus rápido, que eu não levei tempos. Mas tiveram outras que, tipo assim, eu levei 2 meses pra terminar de compor, sabe? Que eu compunha um pouquinho, depois ia lá e adicionava alguma coisa, ia lá e mudava alguma coisa. Quando eu fui montar o álbum, que nem eu falei, eu escrevi primeiro a história do álbum e depois que eu escrevi as músicas. Então, quando eu fui escrevendo a história do álbum, eu escrevi como se fosse um livro de vários capítulos. E aí cada capítulo seria uma música e eu dei um nome pra cada capítulo. Ou seja, antes de eu escrever a música eu já tinha o nome da música porque eu sabia o que eu queria falar na música. E mudou muito essa tracklist. A tracklist que eu montei lá em fevereiro pra tracklist que está agora publicada no meu perfil no Instagram, mudou muita coisa, tá? Muita coisa. As únicas que permaneceram foi Sweet Freedom, Recruiting, Abstinência, Nostalgia, acho que isso, e Driving Alone. As outras mudaram de nome ou mudaram a música, enfim. Driving Alone eu escrevi inspirado na música Midnight Sky da Miley. Quando eu for lançar o vídeo faixa a faixa, que eu vou explicar a letra de cada música e o que aquela música representa pra mim, eu vou falar quais foram as músicas que me inspiraram, tá? Então eu não vou explicar isso aqui no podcast, até porque já estamos acabando com o tempo aqui.
Mas a música me ajudou muito, sabe? Durante esse processo todo. Recentemente, no feriado agora do dia 15 de novembro, toquei pela primeira vez numa festa que foi da minha amiga, da Blue. Inclusive, o último episódio, antes desse, que saiu do podcast há 2 semanas atrás, falando sobre vivências no mundo LGBT, foi com ela. O nome dela é Júlia, mas o nome é artístico Blue. E foi numa festa que ela e um outro DJ, o DJ 21... Eu não sei se tô falando se é 21 ou se é 21, eu acho que é 21. Enfim, o Vinícius. Não tenho nada gravado aqui com ele no canal, mas foi ele e a Blue que organizaram a festa. E toquei pela primeira vez, tava super nervoso. Eu tava assim, da hora de tocar, gente, eu tava virando vodka energético, assim, tipo... tava pegando o copo, eu tava assim, né? Mas deu tudo certo. Toquei, inclusive, uma música minha lá. Dia 10 de dezembro agora, eu vou cantar numa live com outros artistas e vou cantar uma música minha. Eu vou cantar um cover de Do I Wanna Know, do Arctic Monkeys. E vou cantar Meu Céu é Cinza, que é a última música do álbum. Inclusive, Meu Céu é Cinza é uma música bem diferente das outras, no sentido de composição, no sentido instrumental também. E foi a última música que eu compus. Eu compus ela nos 45 do segundo tempo, que o álbum tava praticamente pronto. Eu falei assim, meu professor, então, e se a gente cifrar e fizer mais uma música? Ele me olhou assim, como assim? E surgiu Meu Céu é Cinza, que é uma das músicas que eu mais amo dentro do álbum e que ela tem um significado muito grande pra mim. Mas, enfim, quando sair o vídeo faixa a faixa eu explico sobre ela, que senão eu vou ficar aqui 1 ano falando de cada música e o que cada música significa pra mim. Mas eu acredito que é isso, esse episódio, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir mudar. Eu acho que a gente não pode se cobrar demais. A gente não pode se levar a sério demais, já dizia Manu Gavassi. Mas a gente também não pode se diminuir, se menosprezar. Então, se você tá em alguma relação que você sente que você tá perdendo o brilho, sabe aquele meme do TikTok? Olha o brilho do olho indo embora, tá perdendo o brilho. Se você tá em alguma relação que você sente que você tá se perdendo, para e analisa se isso é culpa da outra pessoa porque outra pessoa é tóxica, ou se isso é um pouco de sua culpa porque você tá colocando expectativa demais. Mas não fica, sabe? Eu posso falar por experiência própria dos meus poucos anos de vida, mas que não vale a pena você se entregar numa relação que te coloque pra baixo. Eu saí de um relacionamento que eu tava no fundo do poço. Eu saí de um relacionamento que eu entrei nele no momento que eu estava super tranquilo, feliz, seguro comigo mesmo, me amando, e saí me odiando, me sentindo incapaz, me sentindo feio, me sentindo o pior ser humano do mundo. E isso não é saudável. Isso não te faz bem. E aí depois veio a pandemia, e durante a pandemia eu ainda tive que lidar com isso. E é muito foda porque até quando a gente tá mal, a gente acha que a gente não pode ficar mal. A gente acha que a gente não se dá o tempo necessário pra se recuperar. Então eu sempre me cobrei de tipo assim, eu sempre tenho que estar no meu melhor momento, eu sempre tenho que estar feliz, eu sempre tenho que estar animado. Foi até por isso que o Dominique surgiu. Porque eu sempre fui uma criança muito espontânea, divertida, de fazer piada, de estar sempre feliz. E eu perdi isso. E eu me transformei numa pessoa séria, militante, chata, que cria militâncias. Essa parte eu não me arrependo não, de ter me tornado militante. Militante no sentido real da palavra, não no sentido militante de Twitter chato. E aí eu perdi um pouco desse lado. E eu acho que o Dominique veio pra recuperar um pouco disso também, que eu me perdi, sabe? Desse lado humorístico, desse lado da ironia, desse lado de trazer esse aspecto, tipo, meu filho, vamos acordar, se toca, né? Que é muito Dominique faz isso. Vocês vão ver essa interação entre Tarek sério e Dominique irônico no projeto novo que vai sair aí. Ele sai ainda em dezembro, tá? E em janeiro também saem mais episódios. Mas é muito louco. É muito louco passar por tudo isso e agora analisar isso com calma. E entrar 2021 escutando as minhas músicas, por favor, escutem, deu trabalho. Foi muito louco produzir um álbum em 7 meses. Mas valeu muito a pena. Foi algo muito incrível, surreal. Eu achei que eu não tinha capacidade, eu achei que eu não tinha voz pra cantar, eu achei que eu não tinha talento. E comecei a aprender violão e guitarra. O motivo que eu quis começar a aprender violão não foi um motivo muito bom, confesso. Porque eu pensei assim, gente, eu tenho que aprender violão porque eu não sou bonito. Eu não tenho nenhum talento aparente. Então, quando você não tem nenhum talento aparente, aprende violão porque é legal. Então, se você estiver na rodinha de amigos, você não for o mais bonito, você toca violão, você é um cara good vibes.
Aí foi por isso que eu quis começar violão. Não foi só por isso. Foi pelo sentido que eu também queria aprender música. E eu tinha muito medo de não conseguir. Eu ficava, gente, se eu comprar um violão caro, começar o curso, eu não conseguia tocar, não consegui. Mas, assim, consegui aprender, tá? Não tô falando que eu sou expert em violão, não. Tô aprendendo ainda, tô fazendo aula ainda. Tenho que treinar bastante pra pegar o jeito de troca de acorde rápido, mas uma dica que eu dou é: comece com música. Dica minha, tá? Não sou professor, não sou profissional. Comece com músicas que os acordes sejam próximos, porque daí você já pega experiência em trocar de acorde rápido nesses acordes que são perto um do outro, que não dá tanto trabalho pra trocar. E aí quando você tiver que ir pra acordes que são mais distantes um do outro, você já tem aquela agilidade, sabe? E não fica aquele delay, porque quando eu comecei a fazer violão, eu tinha que, tipo assim, eu tava nesse acorde, eu tinha que pensar onde que era o outro pra ir pro outro. E na música é muito rápido, não dá tempo de você tirar o dedo, pensar e voltar, você tem que ir direto. Então, eu peguei músicas com acordes que são próximos um do outro, e aí deu certo. E aí aprendi violão, aprendi guitarra, comecei, né, a fazer violão, guitarra, produção musical. Entrei de cabeça nisso, estou fazendo aqui, ó, aula de canto, estou fazendo meus treinos em casa, cantando. Ah, eu podia ter deixado, né, o tripé com o microfone aqui, que ia ficar bonito. Eu nem tô usando esse microfone pra gravar, mas ia ficar bonito. Então, assim, eu entrei de cabeça nisso, comecei a fazer aula de canto, violão, guitarra, fiz produção, DJ, toquei pela primeira vez uma festa. Tô vendo aí pra final do ano pegar mais festas pra tocar. E com isso eu melhorei muito, sabe? Minhas crises de ansiedade passaram. Mesmo assim ainda pretendo fazer uma terapia e tal. E produzir vídeos aqui pro canal, criar esse podcast onde eu posso conversar, onde eu posso falar sobre coisas que eu vivi, sobre sentimentos e pensamentos que eu tenho. Porque às vezes eu tenho uns pensamentos muito loucos. Às vezes dá sexta-feira à noite e eu não saio, eu fico em casa. Dá 2 da manhã eu tô criando um monte de pensamento na minha cabeça e tal. E foi muito legal poder passar isso no podcast. Eu sei que o episódio fica longo, fica com 1 hora, mas criar essa troca de ideias, embora vocês não estejam falando comigo, quer dizer, vocês podem falar pelos comentários aqui no YouTube, né? Mas criar essa troca de ideias porque eu sei que de alguma forma pode ajudar alguém. E é aquilo que eu falo, né? Se esse podcast, esse vídeo, enfim, ajudar uma pessoa e fizer com que essa pessoa reflita sobre coisas e que ajude ela a evoluir também, eu já tô satisfeito, sabe? Eu não tô fazendo por visualização, por hype, nem por nada. Claro que tá em alta podcasts no atual momento, mas eu fiz porque eu gosto bastante de falar, de criar esses pensamentos. Aí eu aproveitei a estética do álbum, né, que é 18. Aí eu criei o Pod 18. A estética rosa do álbum, as cores. E é isso, gente. Esse foi o último episódio do meu podcast Pod 18. Pretendo ano que vem trazer mais podcasts com uma estrutura diferente, com ideias diferentes. Sei lá, talvez conversas diferentes, não sei. Foi muito legal produzir esse álbum. Foi muito legal produzir esse podcast. Embora tenham sido poucos episódios, eu acho que deu pra falar bastante sobre coisas que eu acredito, que eu penso. E se um dia eu estiver lá bem famoso, as pessoas quiserem falar como será que era o Tarek com 18 anos, o que ele pensava, acessa o podcast aqui que tem, ó, foram 5 episódios mais o episódio piloto. Então, tem mais de 5 horas aí de Tarek filosofando com convidados, né? Que teve a Sofia e a Blue. É isso, gente. Esse foi o podcast. A dica final que eu deixo é: nunca a luz apagou. A dica final que eu deixo é: o podcast vai terminar escuro. Acabou a bateria do meu LED. Ai, que triste, que ódio. Ela vai acender, mas ela vai apagar de novo. Nunca entre em relações onde você se perca, onde você se entregue e você... Relação é sempre uma troca. Você não tem que entrar esperando algo em troca. A luz apagou de novo, vamos terminar assim escuro. Mas a relação é uma troca. Você não tem que, tipo, só entregar e não receber nada. Mas você também não tem que fazer uma coisa, tipo, esperando receber um mundo em troca. Não é isso que eu tô falando, né? Mas relação é uma troca, então nunca entre num relacionamento onde você se perca e você se permita chegar assim no fundo do poço, porque não é saudável, né? E, nossa, tá ótima a iluminação agora. E o que eu posso dizer é que se permita, sabe? Se permita. Inclusive a Blue, ela começa o set dela de DJ, né, com uma frase assim muito com tipo um áudio muito legal, que é: se permita amar, se permita sentir, sabe? Então assim, se permita
Se você tá mal, se permita passar por isso, não de uma forma tóxica. Eu não tô romantizando o fato de você estar mal, não é isso. Mas se permita viver as sensações e não se cobre, sabe? Tipo, eu tenho que sempre ser feliz, que é o que eu tava falando na hora que eu tava finalizando lá, eu abri várias tangentes. Tipo assim, eu sempre tenho que estar bem. Ano passado mesmo, em vários momentos eu tava mal, mas eu estava postando vídeo no YouTube lá sorrindo, feliz. Então, tipo assim, não que eu estava sendo falso, mas eu sei que vários vídeos ali de 2020, por dentro eu tava destruído e por fora eu só tava mantendo a aparência e fazendo um vídeo sorrindo. Mas se permita passar por esses momentos, não se cobre de sempre estar feliz, de sempre estar o mais bonito possível, o mais aquilo possível, que não, sabe? Tem dia que a gente vai acordar com a cara amassada, com a cara meio torta. Tem dias que a gente vai madrugar, a gente vai ficar com uma cara de zumbi, mas pra se recuperar é só uma noite de sono, é só o tempo, né? Então é isso que eu posso dizer. Foi legal fazer esse podcast, muito obrigado se você escutou até aqui, se você assistiu todos os episódios. Muito obrigado se você não me xingou por os episódios ter mais de 1 hora, mas, gente, fazer o quê? Podcast, vai ter mais de 1 hora. E é isso, vou soltar os cortes lá no canal de cortes do Pod 18, aquele canal vai continuar ativo. E se futuramente eu trazer outro podcast, continuarei postando os cortes lá naquele canal. Aí eu só mudo o nome do canal pra cortes do podcast e tal. Mas por enquanto é isso. Muito em breve, meu álbum, tá? Agora sim está perto, em dezembro agora sai. Muito em breve, o meu novo projeto aí, Prazer Dominique, são as sketches de humor. E é isso. Esse foi o Pod 18. E chega dessa música triste, né? Que agora, meu filho, agora o álbum vai sair. E agora a vibe é rock and roll. Agora a vibe é você, seu filho da mãe, receber as shades, porque eu lancei um monte de indireta, um monte de shade no meu álbum. Agora finalmente eu posso estar falando como Dominique, essa é a essência do Dominique, revoltado. E vocês vão ver clipe com crítica social, com ataque pro ex, com ataque pra todo mundo. Todo mundo não, pra gente babaca. Chega, acabou o momento de se fazer de vítima, acabou o momento de sofrer. Agora é o momento que a gente vai se vingar de quem foi escroto com a gente. Agora é o momento rock and roll. É isso. 18 vem aí. Esse sou eu, Dominique, dominando o canal do Tarek por um bom tempo. Tchau.